A guardiã da floresta sombria. No limite entre duas aldeias havia uma floresta antiga, tão antiga que ninguém sabia quem a havia visto nascer. Durante o dia, ela parecia comum: árvores altas, folhas densas, pequenos riachos que cortavam o chão como fios de prata. Mas à noite, todos sabiam que uma névoa azulada surgia entre os galhos, e luzes estranhas dançavam por cima do lago central. A maioria evitava a floresta, exceto Elora, uma garota curiosa, de espírito inquieto e coração corajoso. Desde criança, ela sentia que a floresta a chamava, não com palavras, mas com uma sensação familiar, como se um pedaço dela vivesse ali dentro. Numa noite de lua cheia, enquanto o vento soprava de forma diferente, Elora ouviu um som baixinho vindo da direção da floresta. Não era animal, nem vento, nem água. Era um sino, de uma única nota, mas profunda, como um aviso. Ela segurou sua capa, respirou fundo e entrou. Quanto mais avançava, mais percebia que a floresta não era tão escura. Havia pequenas luzes, como vagalumes, mas com tons azulados, flutuando ao redor dela. Logo, Elora chegou ao lago central. A água estava imóvel como vidro. E ali, na superfície, começou a surgir uma figura. Não era humana nem animal. Era uma mulher feita de névoa e luz, com cabelos longos que pareciam galhos e olhos brilhantes como estrelas. A voz dela soava como o próprio vento passando pelas folhas: "Você ouviu meu chamado?" Elora tentou responder, mas só conseguiu assentir: "Eu sou Nimera, a guardiã da floresta sombria, e preciso de sua ajuda." A névoa ficou mais densa, e o lago se iluminou por baixo, revelando silhuetas de raízes gigantes que se moviam lentamente como serpentes adormecidas, algo despertando debaixo do solo. Algo que não deveria existir mais. E apenas alguém que não teme a floresta pode impedi-lo. Elora engoliu em seco medo. Claro que havia, mas ela não recuou. "O que eu devo fazer?" A guardiã estendeu a mão luminosa. Surgiu um amuleto de pedra verde, pulsante, como um coração vivo. "Você será os meus olhos e minha força no mundo mortal. Com isso, poderá caminhar pelas partes em que a luz não alcança." Quando Elora tocou o amuleto, sentiu um choque suave atravessar seu corpo. Por um instante, tudo ficou branco. E então, silêncio. Quando abriu os olhos novamente, Elora estava sozinha no lago, o vento parado, e o amuleto brilhava forte em sua mão. Ela não sabia exatamente o que a esperava, mas uma coisa era certa. A floresta havia escolhido sua guardiã. E a verdadeira aventura estava apenas começando. Com o amuleto firme nas mãos, Elora deu alguns passos para longe do lago, ainda sentindo o leve calor que ele emanava. A floresta, silenciosa antes, parecia agora viva. Observando, à medida que caminhava, raízes se inclinavam para longe dela, abrindo caminho. Os vagalumes azulados a acompanhavam como se fossem guias. Elora logo percebeu que não estava apenas caminhando, a floresta a reconhecia. "Se ela me escolheu, então é porque algo realmente está errado", pensou. Um som grave ecoou entre as árvores, como se o chão respirasse. E então, o vento trouxe um cheiro estranho, metálico, quase como ferro queimado. Elora seguiu o som até chegar a um círculo de árvores retorcidas. No centro, havia uma abertura na terra, uma fenda larga, profunda, de onde saía uma névoa negra que se misturava com o ar. Quando ela se aproximou, o amuleto brilhou forte, reagindo. E então, uma criatura saiu do buraco, pequena, trêmula, feita de sombras, com olhos vermelhos que lembravam brasas. Ela recuou, assustada, até perceber que a criatura estava gemendo.
Não parecia agressiva, parecia sofrer. Ei, calma, disse Elora, aproximando-se devagar. A sombra tentou tocar o amuleto, mas chiou, como se estivesse queimando. Ainda assim, não atacou. Você não deveria existir, mas não é sua culpa, é. Quando Elora colocou o amuleto perto do pequeno ser, luz verde se espalhou, quebrando parte da escuridão ao redor dele. A criatura se encolheu, e desapareceu como fumaça levada pelo vento. No lugar onde estava, ficou apenas uma folha negra caída no chão, tão escura que parecia sugar a luz ao redor. Elora pegou a folha. Ela pulsava, como se estivesse viva. Naquele instante, uma voz ecoou na mente dela, a voz de Nimera: você encontrou o primeiro fragmento. Mas o que desperta na Terra é muito maior que isso. Se não o contivermos a tempo, toda a floresta sucumbirá. O amuleto brilhou novamente, mostrando uma trilha de luz verde entre as árvores. Era como um caminho, um aviso, um chamado. Elora segurou a folha negra e começou a andar. Ela não sabia o que encontraria na próxima clareira. Mas de uma coisa tinha certeza. Aquilo era apenas o começo. A trilha de luz conduziu Elora por entre árvores tão antigas que seus troncos pareciam respiratórios, pulsando lentamente. A cada passo, o ar ficava mais pesado, e o amuleto brilhava com mais intensidade, como se preparasse para algo. Logo, Elora chegou a um vale escondido. Ali, o vento não circulava. Os galhos não balançavam. Era um silêncio, tão profundo que parecia errado. No centro do vale havia uma pedra gigantesca, coberta por raízes. E, no meio das raízes, uma rachadura marcava como um coração de pedra que tentava se abrir. A folha negra que Elora carregava começou a tremer. O chão vibrou. Um rugido baixo ecoou. A rachadura ficou maior. De repente, sombras começaram a escorrer das fissuras da pedra, como fumaça viva. Elas se juntavam, se torciam, formavam figuras que pareciam rostos, rostos que choravam, gritavam, se contorciam. Elora sentiu o coração disparar. Mas não recuou. Nimera, o que eu faço? Perguntou em pensamento. A voz da guardiã veio firme: erga o amuleto, Elora. A luz dele é o equilíbrio da floresta. Elora levantou o amuleto. O brilho verde se expandiu como uma onda, iluminando o vale inteiro. As sombras reagiram imediatamente, avançando, tentando engolir a luz. Elora sentiu o chão tremer, sentiu o vento gelado, sentiu o peso da responsabilidade, mas permaneceu firme. O amuleto pulsou uma última vez e liberou um clarão tão forte que as sombras foram repelidas, como poeira num vendaval. Quando a luz se dissipou, Elora viu algo que a fez prender a respiração. A pedra havia se aberto. E dentro dela havia um olho gigantesco, adormecido, envolto em raízes. Um olho de criatura ancestral. Algo que dormia há séculos. Algo que a floresta havia tentado esconder do mundo. Nimera sussurrou: o que desperta é o antigo Vorhal. A criatura que devorava estrelas e drenava florestas. Ele está retornando, e você é a única que pode detê-lo antes que acorde por completo. O olho se moveu, a pupila se contraiu, e então, lentamente, abriu. A terra tremeu, os galhos quebraram, o ar ficou pesado. Elora sentiu o pânico invadir seu peito, mas, ao mesmo tempo, o amuleto queimava em sua mão, como se dissesse: não pare agora. O antigo Vorhal abriu o olho completamente, e uma voz profunda falou na mente dela: finalmente, a guardiã chegou. A aventura de Elora estava prestes a se tornar muito maior do que ela imaginava.